Caio, em 2 Tessalonicenses, o homem do pecado vai assentar em que templo? Será um templo material ou o templo do corpo humano? Não sei, meu filho. Ele não terá respeito a nenhum Deus? Isso se refere ao homem se autodivinizando? Quem o deterá? Quem o detém? A igreja ou o Espírito de Deus? Já que nesse momento a igreja está em apostasia. A igreja detém o quê? A igreja não se detém. A igreja é um bêbado descontrolado. Quando eu digo igreja, não é o genuíno povo de Deus, é isso que vocês chamam de igreja. É uma meretriz emputalhada, embriagada nas suas sujidades, nas suas corrupções. Você vai colocar a esperança nessa bruxa perversa? Não, o verdadeiro povo de Deus é outra história. Eles não aparecem, eles não têm bandeira, eles estão como sal na massa, eles estão como fermento no mundo, eles estão iluminando como vagalumes ou como farol para os afogados no meio da noite escura. Mas não é essa coisa que está aí. Esse monte de perguntas que você faz decorre da sua doutrinação de natureza escatológico-pentecostal. São esses livros atormentadores que montam essas sistematizações de fim de mundo. Pega um pedacinho em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, aí vai. Agarra um pedacinho do Apocalipse, aí pega um pedacinho de Daniel, aí joga um tiquinho de Ezequiel, aí pega um pouquinho de Zacarias, aí um pedacinho, um textinho, uma falinha solta de Jesus, aí vão montando criando aquele cenário com essas múltiplas peças bíblicas. Eles vão criando e aí eles transformam isso em livro, viram um best-seller, eles botam 10 milhões de dólares, 11, 20 milhões de dólares no bolso, um monte de crente alucinado pela terra inteira lendo aquilo. Jesus, quando tu virás, você nasceu ontem, mas eu já estou ficando velho e eu estou vendo isso há anos e anos e anos e anos, geração após geração, é a mesma história. Sobre as questões em si, sinceramente, Paulo morreu sem saber, João no Apocalipse morreu sem saber, e todo mundo que disse que sabia quebrou a cara. Então os autores não sabiam bem a que estavam se referindo. Alguns deles, inclusive, pensavam que eles estavam se referindo ao que iria acontecer imediatamente. Paulo, por exemplo, que viveu sob Calígula, Cláudio e Nero, o auge do ministério dele, houve momentos que ele pensou que Calígula era o anticristo. Calígula tinha uma pinta de anticristo da pesada. Não de um anticristo, mas do anticristo. Cláudio nem tanto, que é aquele cara claudicante. Ele era claudicante. E Nero, nós não precisamos de testemunho extra. Inclusive o nome dele, Nero, transliterado para o numeral judaico do alfabeto, dá 666. Olha isso. Então imagina, para aquela geração era Nero. Foi Nero? Não. Não havia ninguém mais próximo de ser do que Nero. Era a época, os textos sendo escritos, tudo ali, e o cara ainda era 666 em hebraico. Pô, ele era o bola da vez. Ele era, e foi. Não. Então, por favor, Paulo morreu sem isso, sem saber. Pedro morreu sem saber. Um crucificado e o outro degolado, sem saberem. João exilado, sem saber. Agora, quem começou com essas invenções foi depois que surgiu o pentecostalismo adventista ou o adventismo revelacionista. Eu prefiro chamar de adventismo revelacionista. Foi quando reavivou essa confusão inteira. Claro que lá do primeiro para o segundo século, houve uma seita chamada seita dos montanistas, que eram discípulos de Montano. Literalmente também eles mereciam ser chamados de montanistas, porque eles subiam as montanhas para esperar a volta do Senhor. E o Montano marcou hora, data, mês e ano. Passagem do primeiro para o segundo século. Subiram, esperaram, quebraram a cara,
foi aquele monte de discípulo decepcionado, perdendo a fé. Essas coisas só terminam em catástrofe. E o povo não entende, porque não lembra nem do resultado do jogo de ontem, quanto mais do que os precedeu na vida. É muita ignorância. Aí tudo cai neles como algo extraordinário. Não tem nada extraordinário, é a repetição da mesma idiotice. Mas foi o adventismo revelacionista, com Ellen White, foi também o adventismo revelacionista dos Testemunhas de Jeová, foi também o adventismo revelacionista do mormonismo original. Depois vieram os adventismos revelacionistas do ambiente pentecostal, que continua até o dia de hoje. Quer dizer, esse negócio tem 300 anos de maluquice. Depois de Montano, do primeiro para o segundo século, houve um hiato longo. O pessoal deu um tempo. Deu um tempo. Aí, quando o protestantismo chegou nos Estados Unidos, com os puritanos, com os Quakers e com outros grupos de seitas fanáticas europeias, anglo-saxãs, protestantes, que migraram para a Europa e se isolaram em grupelhos pequenos, aonde só tinha um ensinador. Se o cara surtasse, a tribo inteira surtava com ele. O grupo inteiro, a vila inteira. Virava bruxas de Salem. E os Estados Unidos foram formados em cima de um monte de seitas puritanas, loucas, adventistas, revelacionistas, escatologistas. Como eles são o maior poder da Terra, a língua falada no mundo inteiro e tal, eles impõem goela abaixo, vem de lá tudo que é porcaria, que esse povo degusta aqui, se envenena com essa droga sem saber nem de onde vem. Aí vem me perguntar, Caio, aí é ruim demais, meu filho. Eu respondo com honestidade, vocês ficam escandalizados, é um problema sério. Mas eu não mudarei. Enquanto for para falar a verdade, contem comigo. Para enganar vocês, jamais.